Paz do Senhor, igreja, boa noite. Glória a Deus, fico muito feliz pela oportunidade concedida pelo pastor. Eu sou Marcelo Rangel, atleta de futebol profissional. Hoje sou no Goiás, já fazem 7 anos no Goiás. E há 2 para 3 anos também líder aqui do Atletas de Cristo, onde a gente tem essa casa como a casa de oração do Atletas de Cristo. E o que a gente acabou de cantar aqui é muito forte, é muito real na minha vida, é uma palavra de encorajamento que eu venho trazer essa noite. E um pouco do meu testemunho, pastor. Orei a Deus, estive conversando com o pastor de manhã, a gente encerrou o Congresso de Cristo hoje de manhã aqui por 3 dias, e eu resolvi trazer um pouco do que Deus fez e falou para mim na palavra dele. E meu testemunho se resume em 2 partes, que é as bênçãos da obediência e também as consequências da desobediência a Deus, Deuteronômio 28. E eu queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Estou acompanhado da minha esposa, que está ali, o pastor já apresentou, a Tainara, minha filhinha, está ali atrás, bênção de Deus. E Josué fala o seguinte: confesso, pastor, que você falar para atletas é até mais fácil do que falar para a igreja local. Mais fácil jogar com o Maracanã com 50 mil pessoas do que estar aqui encarando esse momento. Mas glória a Deus por isso, porque esse é o nosso chamado, Fala assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? E essa música que a gente cantou fala sobre promessa, Deus de milagres, Deus de promessas, o Deus que abre caminho na escuridão, onde que a gente não vê caminho, Deus vê caminho. E o meu testemunho de vida se resume em 2007, eu jogava pelo Cianorte, lá no Paraná, e eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. A primeira igreja evangélica que eu entrei foi uma Assembleia de Deus tradicional. Eu, então, um católico, não muito praticante. Na época eu tinha 18 anos, estava afim de uma moça, pastor. Falei, eu vou lá ver qual é essa igreja, E aí fui até aquela casa, e nas reuniões, nos cultos que eu sempre iria, e Deus começou a ministrar muito forte ao meu coração. Deus começou, da forma dele, a agir na minha vida, colocar palavras, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que seguir. E eu lembro o primeiro culto que eu fui, eu falei, não vou voltar mais, A hora que você chega na Assembleia Tradicional, você fica, glória a Deus por isso. Mas o meu objetivo então era a moça, eu falei, estou voltando, Mas Deus tem as formas dele de agir na nossa vida. Todo mundo aqui está aqui na igreja querendo saber de Jesus, ter comunhão, intimidade com Jesus, porque nós fomos alcançados por algum meio, ou por alguma pessoa. E eu coloquei aqui, Deus usa pessoas para te atrair, Deus usa situações para te levar a conhecer a palavra dele. Se você parar para pensar individualmente, alguém foi canal de bênção na tua vida para você estar aqui hoje, assim como alguém foi canal de bênção na minha vida lá atrás, para mim estar aqui hoje em Goiânia. E eu coloquei, o método de Deus não é o nosso. Cada um aqui começou a seguir Jesus de alguma forma. Exemplo, além de ir à igreja, além de começar, pastor, ir à igreja, a Assembleia de Deus, eu lembro que tinha um atleta que já conhecia a palavra e começou a fazer células na casa dele.
E nessas células ele fazia o churrasco após a célula. Eu falei, opa, esse negócio está interessante, né? Vou pro churrasco né? E nessas células, Deus começou também a trabalhar no meu coração. Eu fui por causa do churrasco, mas Deus faz a parte dele, né? Através do chamado. O que eu coloquei um princípio aqui? Que todos nós, cada um aqui, nós podemos ser instrumentos de Deus para atrair pessoas para o reino dele. Hoje, Deus me usa através do futebol para atrair pessoas para o reino dele. Eu costumo falar que eu sou um missionário disfarçado de jogador de futebol. Você, na sua empresa, no seu ramo que você trabalha, você pode ser um missionário disfarçado daquilo que Deus colocou como profissão. Então, use isso em prol do reino. Eu te dou um exemplo. Teve 4 amigos que carregaram a maca de um paralítico até Jesus. A palavra fala que é a história do paralítico de Cafarnaum. Então, nós devemos ser uma dessas 4 pessoas que pegam a pessoa que está paralisada na fé, pegam pessoas que estão sem esperança e levam essa pessoa até Jesus. É isso que eu tenho feito hoje através do Atleta de Cristo, levar pessoas até Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão levando pessoas para a morte espiritual. Assim como aquela passagem, né, pastor, da viúva de Naim, que fala que pessoas carregavam o caixão daquele menino para o cemitério. Tem muitas pessoas levando pessoas para a morte espiritual, até mesmo para a morte física. Mas eu e você, nós somos pessoas que levam e transformam a vida de pessoas, porque nós carregamos Jesus Cristo. O meu meio é o futebol, o seu é o que Deus te capacitou a fazer. Em 2010, isso 2007, né, 2007 a 2010, nessas células, né, palavra, igreja. Em 2010, eu estava jogando o Campeonato Paranaense, ainda pelo Cianorte, e Deus, num domingo, Ele me deu uma palavra: eu vou te levar para um lugar onde vai jorrar leite e mel. 3 dias depois, a Chapecoense de Santa Catarina liga para o diretor do Cianorte, querendo me levar para Chapecoense, onde o meu salário ele foi dobrado, onde a cidade realmente, uma cidade que tem até hoje muita prosperidade, uma cidade muito bonita, Chapecó, um time com a condição financeira até então muito boa, e Deus, Ele me deu essa palavra num domingo, pastor. Na quarta-feira o pessoal ligou, e eu fui para Chapecoense de Santa Catarina. Então Deus, Ele é fiel nas promessas dEle. O que a gente cantou aqui, Ele é fiel para velar na sua palavra. Eu fui para Chapecoense, foi um ano maravilhoso, um ano que eu tive muita intimidade com Deus, porém eu voltei para o Cianorte em 2011, eu tinha contrato com o Cianorte, eu fui em 2010 emprestado, eu tinha contato com o Cianorte até 2013, e aí eu voltei para o Cianorte. Na primeira semana que eu estou no Cianorte, falei, vou na igreja, né, na Assembleia. Estou indo na igreja, conheci isso, eu fiz amizade com os pastores da Assembleia, muitos amigos dentro da igreja, e a igreja que eu frequentava em Cianorte, uma igreja fantástica, que eu carrego no meu coração até hoje, e coloquei até no meu testemunho aqui. E quando eu vou na igreja a primeira semana, Deus falou fortemente ao meu coração, através dessa palavra que nós lemos em Josué: seja forte e corajoso, porque através de você, farei meu povo a conquistar a terra prometida. E nisso começou o campeonato. Entre altos e baixos no campeonato, a gente chegou na decisão do campeonato do interior. Tem a final do estadual, e os melhores times do interior faziam uma outra final. E nós chegamos nessa outra final. E na semana que antecedia aos jogos das finais, um pastor, a gente concentrava num hotel, numa pousada, todos os atletas se reúnem, quando é concentração, a gente sai das nossas casas, deixa nossas esposas, deixa nossos filhos, filhas, enfim, e vai todos os atletas para uma concentração um dia antes do jogo. E nessa concentração tinha um pastor, era uma pousada, era aberta para muita gente, e o pastor falou: eu posso dar uma palavra para vocês? O grupo falou: não pode. A gente reuniu no refeitório e esse pastor foi dar a palavra para a gente. Isso 4 meses depois que eu recebi a palavra na igreja. A hora que o pastor começa a falar a palavra, a mesma palavra, pastor: ser forte e corajoso, porque através de você farei meu povo
conquistar a terra prometida, não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, que onde colocar a planta dos seus pés, eu farei prosperar o caminho. Ser forte e corajoso, e essa palavra novamente, e a gente tinha uma decisão pela frente. O primeiro jogo no Cianorte, o primeiro jogo em Cianorte a gente ganhou 3-0, mas não tinha saldo de gol, a gente tinha que jogar na casa do adversário. Fomos jogar na casa do adversário, perdemos o jogo no tempo normal de 1-0, e a decisão foi para os pênaltis. A hora que o juiz apitou, eu lembrei dessa palavra, que a gente acabou de ler, no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que prometi aos seus pais. Eu trouxe para o meu momento, falei, Senhor, o Senhor me deu a promessa, o Senhor falou para mim no começo do campeonato, o Senhor me confirmou semana passada, e eu vou fazer esse time, ajudar esse time a ser campeão, para a honra e glória dEle, que a honra e glória acontece na minha vida, acontece na sua vida, as promessas, o milagre é para a honra e glória dEle. Porque Mateus fala 5,16, convenha que a nossa luz brilhe, para que o Deus que está no céu seja glorificado. Então o objetivo de tudo, das bênçãos que nós alcançamos, é glorificar o Pai que está no céu, é exaltar o nome de Jesus, e assim aconteceu. Fomos para os pênaltis, 4-4, o adversário bateu 4, fez os 4, nós batemos os 4, fizemos os 4 gols. No último pênalti, o goleiro deles foi para a cobrança, bateu, e eu fiz a defesa, dentro da casa dos caras, com o estádio completamente lotado. Nosso atacante foi 5-4, campeão. As promessas de Deus se cumpriu, Deus é fiel nas suas promessas. Eu não sei qual que é a promessa que Deus te fez, mas eu sei, tenho certeza que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus é fiel em suas promessas, o que Deus promete, Ele cumpre. Apenas seja fiel e cumpra os versículos 7 e 8, vou ler o 7 e 8, Deus é fiel nas promessas, mas nós temos a nossa parte, ou seja, ser fiel, ser obediente. O 7, que Deus fala para vocês essa noite, para cada um que está aqui, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo que está escrito, então fará prosperar o seu caminho. Deus te dá uma promessa, mas o 7 e o 8 é a nossa parte, tem que fazer. Como? Não se desviando da palavra de Deus, não se desviando dos princípios de Deus, mantendo a nossa comunhão com Deus, mantendo a nossa intimidade com Deus, porque Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos ser obedientes. A obediência, ela gera a provisão, a obediência, ela gera as bênçãos de Deus na nossa vida, e nós fomos campeões do interior, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus foi fiel naquele momento, através dessa palavra, e é uma palavra de encorajamento. Eu não sei o que você está passando, os seus problemas, dificuldades, porque todo mundo tem problema aqui, seja maior ou menor, todo mundo tem, mas Deus, Ele é fiel para resolver qualquer problema, para transformar qualquer situação e para mudar qualquer cenário na nossa vida. E vamos continuando. Segundo semestre, nós fomos campeão no primeiro semestre, eu ali na igreja buscando, aí tivemos umas pequenas férias, voltamos para o campeonato da Série D, pastor, e aí foi que entra o que eu falei no início, meu testemunho se resume em duas partes, a obediência e a desobediência. O atleta de futebol, ele tem muitas coisas que o atraem, muitas coisas erradas no meio do futebol, que se o cara não tiver um discernimento, uma cobertura espiritual e pessoas ajudando, ele acaba, de repente, saindo do caminho. E isso aconteceu comigo em 2011, no segundo semestre. Dentro de campo, para mim, estava tudo ótimo, glória a Deus, tinha sido campeão, mas fora de campo, pastor, eu acabei balada, noite, farra, festa, bebida, mulheres, tudo de errado. Eu estava fazendo, ou seja, eu acabei me desviando da palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se a gente tiver fidelidade a Deus, a gente tem as bênçãos, mas também se a gente sai do caminho, tem as consequências. De repente eu estou falando para alguém hoje aqui, que saiu do caminho, ou que não tem andado firme com Deus, Deus me colocou aqui para falar,
você pode voltar. Dá tempo de voltar. Eu quero, assim como o filho pródigo, o pai está aberto, com os braços abertos, esperando a gente voltar. E o que aconteceu? Eu tive as consequências. Num jogo, pastor, antes de começar o campeonato, eu fui na primeira bola do jogo, rompi meu ligamento cruzado do joelho direito. Estava tudo bem, campeão, comecei na desobediência, rompi meu ligamento. E para quem não sabe, o ligamento cruzado do joelho é uma das piores lesões que tem no futebol. Eu fiquei de 8 a 10 meses parado. Ou seja, eu estava sendo como Jonas. Deus manda assim: Jonas, você vai a Nínive, você vai pregar a palavra do arrependimento, você vai ser luz, você vai ser sal, não é para você desviar. Jonas vai para o outro lado. Eu estava sendo um Jonas, eu estava desobedecendo o que Deus pediu para mim, e veio a consequência. Ou seja, tem tempestades que acontecem na nossa vida, porque nós mesmos ocasionamos as tempestades. Tem aquelas também que Deus permite para nos provar, para a gente sair aprovado, mas tem aquelas que a gente se coloca lá, no meio do navio, igual o Jonas. E assim foi comigo, nessa parte eu coloquei: então, meu irmão, seja obediente àquilo que Deus te mandou fazer. Ninguém se esconde de Deus. Eu posso se esconder do pastor, eu posso se esconder da minha esposa, eu posso se esconder do meu amigo, eu posso se esconder de qualquer um, você também pode. Mas ninguém esconde nada de Deus. Ele está atento a tudo, Ele sabe tudo o que acontece. Coisas cobertas e encobertas, Deus sabe. Você pode esconder do pastor, mas da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, mas de Deus ninguém esconde. Então, seja fiel. A gente pode estar fazendo escondido dos homens, igual eu coloquei, mas não de Deus. Então, seja fiel a Deus, no seu ministério, na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, lá no seu trabalho, com seu patrão, porque se você estiver fazendo o seu melhor lá, você vai estar sendo fiel a Deus. De repente, se você está burlando, dando aquele migué, né, pastor, igual a gente fala no futebol, quando o cara está de migué, é que não está sendo correto, obediente àquilo que tem que fazer. Então, seja fiel, onde Deus te colocar a planta dos seus pés, seja fiel, primeiramente a Ele. Primeiramente, eu estou no meu serviço, eu estou honrando primeiramente a Deus, que consequentemente vou estar honrando os homens. Amém? E aí eu tive essa lesão, 2013, estendeu por 8 a 10 meses, quando eu recuperei dessa lesão, meu contrato acabou com o Cianorte, pastor. No dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu fiquei desempregado. Primeiro dia meu contrato se encerrou, eu fiquei desempregado. Acabei de vir de uma lesão, não estava jogando e desempregado. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Não renovaram o meu contrato, fui para a casa dos meus pais, voltei para a casa dos meus pais e fiquei 6 meses parado. Só que durante esses 6 meses, foi os 6 meses que eu mais me aproximei de Deus. Foram 6 meses que eu li a Bíblia todinha. Foram 6 meses que Deus me falou muito ao meu coração, o que precisava ser consertado na minha vida. E teve um dia que eu falei: Senhor, eu vou sair aqui de casa, eu falo, meu pai, minha mãe, minha família toda tradicional católica. Hoje estou levando eles para o caminho que nós pregamos, que nós acreditamos que seja o certo. E eu saí da minha casa e falei: vou na igreja evangélica. Tinha uma igreja evangélica perto de casa, comunidade batista também, pastor, lá em Rolândia, no Paraná. Que meus pais moram até hoje em Rolândia, no Paraná. Falei: hoje o Senhor vai falar comigo. Cheguei, sentei, com a hora que começou a palavra, o pastor pregou Marcos 4, 35 a 41, que fala que quando Jesus acalma a tempestade. Eu estava passando tudo isso, eu estava desempregado, eu estava sem clube, o futuro incerto, eu não sabia o que ia acontecer da minha vida. E Deus, através daquela noite, Ele falou muito forte ao meu coração: passemos para o outro lado. Ou seja, promessa. Deus me deu uma promessa, que eu iria chegar lá, que eu tinha certeza naquela palavra que Deus ia abrir uma porta para mim novamente, que eu ia para algum clube novamente, que eu ia conseguir meus objetivos profissionais no futebol, e assim aconteceu. Igual eu falei, tem tempestades que nós ocasionamos, mas tem tempestade que Deus permite a gente passar. E essa tempestade de Marcos 4, 35 a 41,
Jesus dá uma ordem para ir para o outro lado, só que vem a tempestade, o barco está ali batendo, quase afundando, e eles vão acordar Jesus, ou seja, eles vão na fonte certa. Eu não sei a tempestade que você está passando, mas eu sei a fonte certa para você buscar é Jesus, que Ele pode resolver o seu problema. Aí Jesus pega e olha para eles e fala o seguinte: cadê a fé de vocês? Vocês estão comigo aqui, vocês têm a presença dentro do barco, vocês têm a presença na vida de vocês, e vocês estão com medo por quê? Jesus falou para mim aquela noite, assim como está falando aqui para vocês. A primeira pergunta foi do discípulo para Jesus: não importa que morramos? A segunda pergunta foi de Jesus para o discípulo: aonde que está a fé de vocês? E a terceira pergunta foi entre eles dentro daquele barco: quem é este? Quem é este Jesus que nós servimos? É aquele que acalma a tempestade, é aquele que transforma, é aquele que liberta, é aquele que abre porta, aquele que fecha a porta, aquele que abre um caminho onde não tem caminho. Esse Jesus que nós servimos. E eu fui para casa com a convicção naquela noite que Deus iria fazer. E naquela noite eu falei o seguinte para Deus: isso é muito importante e mudou toda a minha história financeira. E eu falo aqui, não sei, nem dizimo na igreja aqui, né? Mas é um princípio que aquela noite eu falei: Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha vida, eu vou devolver 10% que é do Senhor. Eu desempregado, recebendo seguro-desemprego, na época era R$500, eu falei: a partir de hoje eu vou devolver o que é do Senhor, na sua casa. E eu comecei com meu seguro-desemprego, devolvendo o dízimo daquilo, e eu falei: enquanto eu estiver pisando na terra, o que é de Deus, o que é meu, e eu vou honrar. Aí comecei a escolher a igreja, comecei a dizimar, e eu trouxe aqui a importância do dízimo, porque nós estamos aqui, a igreja tem ar-condicionado, tem luz, tem as contas da igreja, então o princípio do dízimo é muito importante. De repente eu esteja falando para alguém essa noite, que assim como eu não dizimava, eu tinha o maior salário do Cianorte e não dizimava, e todo mês faltava dinheiro para mim, todo mês acontecia alguma coisa, o carro quebrava, sei lá, e acabava meu dinheiro, eu tinha que ligar para meu pai: pai, ó, ajuda aí que o negócio aqui tá feio. Então, seja fiel nos dízimos. Aqui na sua igreja, você não está dizimando para o pastor, você está dizimando para manter essa casa aqui em ordem, para manter essa casa dando continuidade no trabalho da evangelização, que é ganhar pessoas para o reino. Então, o princípio: você quer ser próspero? Não tem como ser próspero se dizimar, você vai sempre patinar, e eu estou vendo isso, que de 2013, quando eu fiz esse compromisso com Deus, há 10 anos atrás, Deus nunca deixou faltar nada para mim, porque Deus, Ele é fiel, Ele provê, é uma promessa bíblica: se a gente for fiel, Ele é fiel, ser fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Então eu estou sendo fiel e espero ser até quando Jesus me buscar, fiel também em dízimos. Nesses 6 meses desempregado, que eu entrei nessa igreja, recebi essa palavra, fiz esse compromisso. Um dia eu falei assim, eu voltei para o Cianorte para resolver minha questão de fechamento de contrato, receber algumas coisas, rescisão, né, de contrato que a gente fala, fazer uns exames, e eu falei: minha avó morava a cerca de 35 quilômetros de Cianorte. Eu falei: eu vou pegar e vou lá para a casa da minha avó, hoje eu vou fazer uma visita para ela e para o meu avô. E eu saí, peguei meu carro, a hora que eu saí do portão do local onde eu estava, Deus falou assim para mim: você vai dar carona para alguém hoje. Eu: caraca, carona para alguém, dá medo, né, você dar carona para alguém, mesmo que a cidade seja menor, mas é sempre preocupante. Eu falei: dar carona para alguém, você vai dar carona para alguém hoje. Passei no primeiro ponto de ônibus, tinha muitas pessoas, continuei. Passei no segundo, perto de um posto, tinha muitas pessoas, continuei. Tinha apenas um último ponto de ônibus, perto da rotatória, que pegava para a cidade onde que eu iria da minha avó. Tinha um senhor, pastor, de uns 70 a 80 anos, o nome dele é Antônio Lopes. O senhor sentadinho lá com a sacolinha, aí eu parei o carro, ele olhou para mim, foi até, encostou na porta, ele falou assim, eu falei: o senhor vai para onde? Ele falou assim: por que você parou aqui? Eu falei: não, porque eu quero dar uma carona para o senhor, né? Eu vi o senhor aqui, Deus tocou no meu coração, a hora que eu saí de casa, Deus começou a falar comigo, que eu iria dar carona para alguém, e a hora que eu vi o senhor, é o senhor. Aí ele falou: sabe por que eu te perguntei por que você parou aqui?
porque eu estava orando a Deus, ele falou, eu estava orando ao meu Deus, e eu falei, Senhor, se for para alguém parar aqui, para me dar carona, que seja alguém de Deus. Aquilo lá eu me arrepiei todo, pastor. E esse senhor entrou, sentou do meu lado, o local até onde que ele ia dava uns 5 a 7 quilômetros da cidade, e esse senhor sentou do meu lado e começou a falar de Jesus para mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus transforma, eu já morri, Jesus ressuscitou de uma maca, e falou, minha família é toda de Jesus, eu amo servir Jesus, e aquilo lá eu me arrepiando todo, falei, é o próprio Espírito Santo aqui puro, que lá eu fiquei, arrepiou até a cabeça, o cabelo da cabeça. Aí eu falei assim, eu pensei dentro de mim, eu falei, a hora que esse senhor parar o carro, eu vou pedir uma oração para ele. Só que eu parei o carro, ele desceu e eu não tive coragem de pedir oração para ele. E meu vidro estava meio aberto. Ele pegou, tchau meu filho. Aí ele fez aqui, Deus está falando que você quer uma oração e não teve coragem de pedir. Rapaz, pastor, esse homem começou a orar, a partir de hoje, a história da sua vida vai mudar, a história da sua família vai mudar, e eu desempregado, e eu cheio de incertezas, cheio de dúvida, olha o que Deus faz na vida da gente, quando a gente começa, eu voltei aos caminhos do Senhor desempregado, eu fiz um compromisso com o Senhor desempregado, e ele falou, você está querendo oração, Deus me falou, e você teve vergonha de pedir, eu falei, meu Deus do céu, eu já comecei a chorar, e ele orou por mim, eu dirigi mais 28 quilômetros, a 35 por hora o carro, que eu não contava acelerar o carro, pastor, de tão impactado que eu fiquei, e a certeza que Deus usou aquele senhor, para confirmar que Deus iria fazer coisas grandes na minha vida. Deus, Ele pode, Ele usa pessoas, Ele usa pastores, Ele usa até uma mula, né pastor, para falar com pessoas, como foi com o balão, o que Deus não pode fazer com a gente, se a gente se submeter à vontade dEle, né? É muito forte isso. E final do ano apareceu um time para mim, Deus abriu uma porta, 2014, Operário de Ponta Grossa no Paraná, fiz um campeonato fantástico pelo Operário, só que o Operário não tinha calendário aquele ano do segundo semestre, eu falei, nossa, eu vou ter que, faltando duas rodadas para acabar o campeonato, eu já comecei a me preocupar de novo, falei, meu Deus, vou viver tudo aquilo que eu vivi ano passado, vou jogar 5 meses, ficar desempregado 6, é terrível, assim, um atleta que sonha numa projeção, né, e aí faltando 2 rodadas para acabar, uma certa noite eu acordei 3 horas da manhã, falei, eu vou orar a Deus, falei, Senhor, a minha oração é o seguinte, abre uma porta para mim e me leva para um time que eu fique mais perto do Senhor, 3 horas da manhã, de domingo para segunda-feira, nós tínhamos voltado de um jogo, tinha feito a viagem, e eu me dobrei o joelho e fiz essa oração a Deus, me leve para esse lugar. Eu sonhei, irmão, olha o meu sonho, nessa mesma noite, depois que eu orei, Deus falou assim para mim, você vai jogar no Campeão Paranaense, você vai jogar no Campeão Paranaense. Eu acordei 9 horas da manhã com o meu celular tocando, olhei o celular, treinador Cláudio Tencati, que subiu o Criciúma ontem, na Série B, o Criciúma subiu, quem acompanha futebol aqui, o treinador do Criciúma é o Cláudio Tencati, na época ele estava no Londrina, 2014, olhei e falei, pô professor, tudo bem? Tudo bem Marcelo? Marcelo, estou precisando de um goleiro aqui, já solicitei a tua contratação, você quer vir para Londrina? Eu falei, vamos embora, ia ficar, né? Eu tinha orado à noite, eu acordei com o telefone tocando, a resposta veio de imediata. O que eu quero dizer com isso? O tempo é de Deus, o tempo não é o nosso. De repente a gente ora, a coisa acontece de imediato, e de repente você tem orado muito tempo e não tem acontecido ainda, mas na hora certa, na hora de Deus, vai acontecer, porque a coisa funciona o seguinte, Lázaro ele tinha morrido pastor, 4 dias, Jesus poderia ter chegado antes, intervido, mas ele chega no momento certo, porque o milagre quando ele chega é muito maior do que a gente pensa, o milagre quando ele chega é muito maravilhoso, é muito sobrenatural, é esse Deus que nós servimos, e eu acordei com a ligação, naquele dia eu orei,
e acertei naquele dia. E no sonho, além de Deus me falar que eu iria jogar no Campeão Paranaense, eu via tipo uma passagem dessa aqui no meio da igreja, só que cheio de flores em volta, tipo um corredor assim, um local bonito, cheio de árvore, e o Campeão Paranaense. O treinador Tencate me liga, quem que estava na final do estadual, gente? Londrina e Maringá. O treinador do finalista estava na final do Campeonato Paranaense. E quem foi campeão? Londrina foi campeão. E Deus me falou em sonho. Deus continua dando sonhos para pessoas aqui. Deus continua movendo de acordo com a vontade dEle. Eu fui para o campeão, eu fui para o Londrina, até então não era campeão, que faltava 2 semanas, mas eu já sabia quem iria ser o campeão, porque Deus já tinha me falado em sonho. Só não falei para eles, né? Eu falei, vou deixar eles agora fazer a parte deles. Que a gente também tem muitas vezes, é igual Tomé, né? A gente precisa ver para crer, né? Porque lá eu precisei ver o Londrina ser campeão para crer. O Londrina foi, e a hora que eu chego no CT, pastor, me apresentei, fui até o vestiário. O pessoal, o diretor, eu vou te levar para o vestiário aqui, para você conhecer as instalações do Londrina e tal. A hora que eu viro a academia aqui, pastor, o corredor igualzinho do meu sonho. Corredor assim, com as plantas do lado, aquela paisagem verde, coisa mais linda, que o CT do Londrina é maravilhoso. Igualzinho Deus me deu em sonho. Perfeito. Aí eu coloquei aqui oração. Tudo iniciou na oração, às 3 horas da manhã. A oração tem poder, irmãos. A oração te leva a níveis maiores. A oração te aproxima de Deus. A oração você fala com Deus, e na oração Deus fala com você. E através da oração, cadeias são quebradas. Através da oração, portas são abertas. A oração move montanhas. A oração gera comunhão com Deus. A oração gera intimidade com Deus. E a oração faz Deus revelar o que Ele tem para a sua vida, igual revelou para mim em sonho. Eu cheguei no Londrina e aquele caminho de pedra com flores, que em volta era o caminho do vestiário certinho. Eu já sabia quem seria o campeão paranaense daquele ano. Glória a Deus. Cheguei no Londrina, aconteceu tudo isso. Primeiro ano, subimos para a Série C em 2014. Segundo ano, campeão do interior e acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E eu até então, goleiro reserva, que ele me levou, precisava de um goleiro. Mas eles foram campeão, o goleiro pegou o pênalti na final, pegou tudo na final. O que eu aprendo com isso? Que tem vezes que Deus ele nos esconde, assim como Ele fez com Davi. Deus nos esconde para nos preparar, para a gente ter um foco, para a gente crescer, para a gente aprender com pessoas em situações. E eu fiquei no Londrina 1 ano e meio aprendendo, olhando como é que funcionava o clube, como é que era a torcida, como é que era a imprensa. E quando Deus me colocou em 2016 de titular, eu estava preparado. Porque se Davi tivesse ido direto quando ele recebeu a promessa para ser rei, ele não estaria preparado. Ele teve que ir para o pasto, ele teve que tocar flauta lá para o rei, ele teve que fazer várias outras coisas, teve que matar leão, teve que matar urso, teve que matar gigante, para depois chegar ao reinado. E assim é na nossa vida. Deus dá uma promessa, mas a gente quer tudo de uma vez. Não, a forma de Deus trabalhar muitas das vezes é nos preparar para receber. E nessa preparação envolve o processo que foi falado de manhã aqui. Muitas coisas acontecem para nos preparar. E no primeiro jogo do campeonato, pastor, Isaías 45, vou abrir rapidamente, eu vou ler rapidamente para vocês. Isaías 45 fala o seguinte: uma pessoa me mandou no WhatsApp de manhã, que nunca tinha me mandado nada, e a pessoa falou: recebe essa palavra de Deus para você, o campeonato se inicia hoje, e Deus é fiel, recebe essa palavra. Olha o que Deus falou: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Eu coloquei o meu nome, a palavra está falando Ciro, né? Assim diz o Senhor a Marcelo. Coloca o seu nome nessa palavra essa noite. A quem tomo pela mão direita para bater as nações entre a tua face, e para descindir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, Israel, que chama pelo teu nome.
por amor do seu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, ainda que não me conheça, eu te darei um título de honra. Isaías 45. Deus me deu essa palavra no primeiro jogo do campeonato. Nós fomos com Londrina, pastor, 2016, entre altos e baixos, e quem estava na final novamente? Nós estávamos na final novamente do interior do Campeonato Paranaense. Não chegamos na principal decisão, mas chegamos na final do interior. Primeiro jogo, vencemos em casa. Segundo jogo, perdemos fora. Pênalti. Lembrei dessa palavra. Eu te darei um título de honra, versículo 4. A hora que foi para os pênaltis, tinha certeza que nós ia ser campeão. Porque Deus já tinha me falado antes, lá no primeiro jogo do campeonato, Deus tinha me falado, eu te darei um título de honra. Foi para os pênaltis, peguei os 2 primeiros e o último. Acabou, pastor. Deus é fiel nas suas promessas. Campeão novamente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E tem mais. E aí, passou, fomos para comemorar aquela coisa toda, os caras da Rádio Pai Querer de Londrina me ligou. Aí os caras me ligaram, né, e falaram, aqui nós fizemos a votação do melhor jogador do campeonato pelo clube, de todas as médias dos 17 jogos, você ganhou um prêmio de R$12.000. Eu falei, glória a Deus. Palavra 3, eu te darei os tesouros escondidos. Eu não sabia que iria ter a bênção, né? Mas Deus prometeu, lá no primeiro jogo, além de me dar o título do campeonato de honra, Ele me deu os tesouros escondidos. Só que aí, entra uma parte importante, ninguém ganha nada sozinho, pastor. Ninguém faz nada sozinho. Nem na sua casa, nem na igreja, nem lá dentro do clube, lugar nenhum ninguém faz nada sozinho. Aí eu coloquei aqui um princípio. A honra, ninguém faz, o reino é plural. Honra o seu pai, honra sua mãe, honra seus irmãos, honra seu pastor, honra a sua igreja, honra a sua esposa, honra o seu esposo, honra seus empregados, honra seus patrões, ou seja, dai honra a quem merece honra, porque ninguém faz nada sozinho. Eu peguei os R$12.000, tirei o dízimo, primeiramente, a primeira coisa que eu fiz, tirar o dízimo, que é o de Deus é de Deus, e dividi pela metade, dei para os meus companheiros e fiquei com a outra metade, pastor, porque a gente tem que honrar pessoas. Se você conseguir uma benção, alguma coisa, para a sua benção acontecer, tem pessoas envolvidas, que ninguém faz nada sozinho, amém? Fui goleiro menos vazado naquele ano, da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, no segundo semestre, e abriu a porta no Goiás, onde estou hoje, através desse ano. Mas a melhor decisão da minha vida, 2016, foi o batismo nas águas, durante a Série B, no dia 30 de outubro de 2016, na Igreja Reviver de Londrina, eu se batizei. Eu me lembro que quando eu desci as águas e subi, o pastor olhou para mim e falou o seguinte, o seu maior troféu, o seu maior prêmio, não foi os R$12.000 do primeiro ano, não foi seu melhor jogador do Londrina, não foi seu melhor goleiro da Série A e da Série B, o seu maior prêmio é o que aconteceu aqui hoje, é o seu batismo, porque você está reconhecendo publicamente, perante aos homens e Deus, que você serve Jesus. E eu coloquei aqui a importância, assim como eu me batizei, de repente tem pessoas aqui essa noite, que precisam tomar essa decisão também, do batismo, uma decisão importantíssima, e que te leva até o céu, porque a Bíblia fala que aquele que crê, e for batizado, será salvo. Então, como eu me batizei em 2016, que Deus possa estar levantando pessoas aqui dentro e tomando essa atitude do batismo. Eu não sei se todos são batizados, mas é um princípio também, além de dízimos, ofertas, um princípio que você precisa cumprir, que é o do batismo. Eu me lembro, pastor, que eu estava naquela igreja certa noite, na Reviver, e numa pregação tinha um pastor de fora, africano, pregando, e um cara traduzindo. E aí a oração final, eu estou orando lá, ele pregou sobre Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, eu me identifiquei prontamente naquela pregação, e aí eu orando, daqui a pouco uma mão aqui no meu ombro, bate aqui no meu ombro, aí um rapaz com um colete de motoclube, ele falou, cara, eu estava orando ali atrás, quando eu estava orando eu vi um anjo descendo sobre você, uma luz muito forte descendo sobre você, e ele falou assim, você acha que Deus fez muito para você até aqui? Eu falei, fez muito. Ele falou, o que Ele vai fazer é muito maior. Hoje,
eu vim aqui para agradecer a Deus, eu vendo baterias, ele falou, o mês inteiro eu não vendi nada, nessa última semana, nesse dia de hoje, eu fiz a venda que pagou o meu mês inteirinho, mas na hora que você estava orando, Deus falou, vi a luz, o anjo sobre você, Deus mandou te falar, o que vai acontecer na sua vida é muito maior do que você viveu até aqui hoje. Deus, Ele é fiel nas suas promessas, porque aquele ano acabou, eu acabei valorizado, eu acabei bem, pastor. Apareceu 7 clubes para mim escolher aquele ano, entre deles o Goiás, onde que eu estou hoje. No Goiás, em 2017, eu cheguei, fui campeão estadual, melhor goleiro do campeonato. 2018, eu fui campeão estadual novamente, melhor jogador do campeonato, que é difícil você ver um goleiro melhor jogador, normalmente é quem faz gol, né? Normalmente é o cara que está ali, empurra a bola para a rede, que é o atacante, o meia. Normalmente são esses os melhores jogadores, mas aquele ano Deus me honrou para que o nome dele fosse glorificado, porque a glória da minha vida volta toda para ele, não é para mim, é para ele. Esse é o motivo de eu estar aqui hoje encorajando vocês, é para servir a Deus, porque a honra e a glória é para ele. Fui o goleiro que mais pegou pênalti em 2017, 18, em 1 ano e meio eu tinha pegado 12 pênaltis com a camisa do Goiás. Subimos o time para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, 2023 agora fui campeão da Copa Verde, onde eu joguei metade dos jogos, inclusive a final, Deus me honrou novamente, campeão da Copa Verde. Até minha esposa falou o seguinte, a palavra ela tem muito poder, o que sai da nossa boca tem muito poder. Minha esposa falou assim, essa Copa Verde que vai ter, Deus vai te dar a oportunidade de jogar e você vai ser campeão. Primeiro jogo, ela falou isso aí, o primeiro jogo está o Marcelo lá no banco. Falei, não, mas não tá, essa realidade aí não bateu com o que ela falou não, né? Mas eu acreditava dentro de mim que Deus ia me dar essa oportunidade. Eu acreditava de todo o meu coração, pastor. Deus vai mudar o cenário, eu vou jogar e nós vamos chegar. Segundo jogo, tá o Marcelo de titular, melhor jogador em campo lá em Brasília. Voltamos, ganhamos deles aqui, até chegar à final do campeonato. Joguei a final, ganhamos lá em Belém, eu fui titular do Paysandu. Fomos campeões da Copa Verde. Então o que sai da nossa boca tem muito poder. Cuidado com o que você tem falado, que você possa sair da sua boca palavras de bênção, palavra de cura, palavra de transformação, palavras que te alegram, palavras que te fazem receber o favor de Deus, palavras de gratidão a Deus, o que deve sair da nossa boca. E nós fomos campeões, igual o pastor falou, 2020 para 2021, eu assumi o Ministério Atletas de Cristo aqui, e quando a gente se posiciona à frente de um ministério, hoje eu sei o que esse cara passa, hoje eu sei o que os pastores passam. Para gente que chega, às vezes senta aí para receber uma palavra de domingo, é top. Eu recebo a palavra, eu saio edificado, eu saio cheio do Espírito Santo, eu saio querendo derrubar aquela porta, enfrentar o que vim na minha frente, eu vou enfrentar. Mas quem está à frente do ministério, muitas das vezes paga um preço. Aí, quando eu recebi o Atletas, né? Começa as críticas, começa perseguições, se levantam calúnias, tentam te parar, tentam te minar, tentam te arrancar, mas quem tem promessa e é ungido do Senhor tem vitória. Todo mundo que está aqui tem promessa e é ungido do Senhor, e quem tem promessa e é ungido tem vitória, tem livramentos, tem milagre, tem alegrias também. Deus muda cenários, irmãos. Exerce o seu chamado, exerce o seu ministério, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, porque quem vai te fortalecer é Ele, é Jesus. Ele que te ajuda, Ele que te sustenta com a sua mão poderosa, e nunca pense em parar ou desistir do que Deus te confiou a fazer, porque o objetivo do diabo não é outra coisa a não ser te fazer parar e desistir. Eu até costumo falar, o objetivo do diabo não é fazer a gente pecar, não. O objetivo do diabo não é somente isso, é fazer a gente parar. Ele quer fazer a gente desistir do nosso propósito, do nosso chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é o seu propósito. O meu propósito é, através do futebol, ganhar pessoas para Jesus. Então o diabo vai tentar te parar. Mas Deus me trouxe nessa noite para falar, você não vai parar, você não vai desistir, você vai avançar, você vai romper, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. A palavra de hoje é encorajamento,
você tem a promessa, você tem a presença, você tem a paz de Jesus, você tem o poder de Jesus que atua através da sua e da minha vida. Mas seja obediente, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque aonde colocar a planta dos seus pés, fique com essa palavra, pode se colocar em pé, onde colocar a planta dos seus pés será bem sucedido, e Deus fará prosperar o seu caminho, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe.